Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Ideia Positiva, que é o nosso portal de negócios e empreendedorismo, ideiapositivaonline.com, agora no mundo dos podcasts. Esse é mais um episódio e hoje eu recebo aqui, gente, ela, olha, a Terezinha Carvalho, que é empresária contábil há mais de 30 anos, dona da Sercom. É uma empresa de referência não só aqui em João Pessoa, de contabilidade, diretora do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, presidente da Abrace9, a Associação Brasileira para a Competitividade e Inovação. É a primeira mulher a ser conselheira do Conselho Federal de Contabilidade. Essa mulher realmente tem muito a falar, é uma referência, mas Terezinha, antes da nossa conversa, solta a vinheta. É isso, mais um episódio do nosso podcast Ideia Positiva. Terezinha, que honra poder conversar com você. Gosto muito de você, viu, Terezinha? Muito obrigada. A ideia, a recíproca é verdadeira, com certeza. Agora, Terezinha, esse livro fez um sucesso e está fazendo um sucesso, né, no nosso podcast, porque esse é o livro, o seu livro e o livro de todos os nossos convidados, porque esse é o livro das ideias e o livro da vida. Uhum. Todo mundo que vem aqui tem aqui, ó, a história contada ou a ser contada, né? E nós vamos abrir agora esse livro, né? Que tem a sua história, com temas que você vai puxar aqui, né? Algum tema, vai escolher aleatoriamente, e a gente vai começar a conversar a partir disso. Okay. E aí você fique à vontade para escolher algum tema, pode ser de qualquer lugar, do meio, enfim, né? E a gente começa a conversar esse bate-papo aí gostoso, que eu sei que tem muita coisa boa pra gente conversar. Posso pegar isso aqui? Pode Posso puxar. Posso puxar? Isso, deixa eu ajudar você aqui. Pronto. Aí. Nossa. Eita. Boa. E aí a gente já começa os diferenciais. Quais são os diferenciais da Terezinha Carvalho? Muito bem. Primeiro, Richelle, eu queria agradecer o convite, dizer a você da minha honra. Eu estava assistindo os seus podcasts, assisti um, né, que foi o primeiro lançamento. Eu achei incrível essa ideia. Eu não entendi muito bem o que era e agora aqui na frente eu tô assim, é o seu livro, né? Pois é, encantada. Sobre o meu diferencial, na nossa área de contabilidade, ela é uma área muito fechada, as ideias são muito iguais, você tem que fazer sempre aquilo. Então, você se destacar numa atividade que ela tem início, meio e fim, né? É difícil. Então, qual foi a minha primeira ideia quanto gestora de um negócio em contabilidade? Foi a contratação de um administrador. A gente não tinha administrador na época, então eu comecei a profissionalizar, porque eu entendo que cada um no seu quadrado. Então, eu sou uma técnica especializada em cuidar de empresas e eu não poderia deixar a minha empresa à mercê, né? Então, acho que o maior diferencial meu no início foi abrir uma área onde eu tinha um gerente administrativo, escritório nenhum tinha. Depois, eu acho que é uma obrigação, era o reconhecimento dos profissionais. Então, acho que isso foi um grande diferencial na Sercom. Nós fomos a primeira empresa a termos vários prêmios, né? Nós fomos a primeira empresa a ganhar o prêmio do PPQ, né? Nós fomos a primeira empresa no estado da Paraíba a ganhar a GPTW. Então, isso mostra que a gente tem diferencial e que a gente valoriza muito. Então, a gente é uma empresa com muitos processos, né? E eu acredito que um maior diferencial da Sercom é ter um desafio de estar há 30 anos no mercado contábil e sendo mulher. Pois é. E isso aí não é só a gente fala aqui de diferenciais, a gente fala também sobre desafio, sobre preconceito. Isso. Né? A gente fala sobre superação e sobre se firmar cada vez mais no mercado, mesmo sendo, por que não? Né? Por que não a mulher também não pode conquistar os seus espaços? Verdade. Não é? Verdade. É isso. É verdade. Terezinha, muito bom. Vamos continuar a nossa conversa. Gostou aí da dinâmica? Adorei. Tô bem ansiosa e nervosa. Vai, puxa, que eu não sei o que é. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Eu espero que tudo aqui seja para até 21 anos, viu? Olha, eu gosto disso daqui que eu já tô vendo. Um conselho ou alguns conselhos da profissional Terezinha Carvalho para quem está começando, você que é do ramo da contabilidade, ou você que tem uma empresa que seja de outro ramo, ou quer ter uma empresa. Que conselhos você daria para essas pessoas que estão chegando ou que estão no mercado aí há um tempo? Nós vivemos num país, Richelle, onde a carga tributária é muito pesada.
E muitas vezes o empresário, ele começa achando que não vai ser necessário essa preocupação com os tributos, né? Então, muita gente, quando começa, os pequenos, geralmente eles começam de forma ilegal. Para saber se dá certo, hoje a gente mudou muito porque tem o MEI. Mas antigamente as empresas testavam no mercado, né? Então, um conselho que eu posso dar é que você se preocupe com a tributação, se preocupe com os impostos. Porque mesmo não... Muita gente tem aversão, né? As pessoas começam e acham que aquilo... Mas uma das maiores riscos de uma empresa fechar é o não respeito à tributação. Então, procure um profissional que entenda, né? Se assegure de um bom profissional contábil, mas tenha respeito à tributação. Independente se ele é micro, se ele é um pequeno empresário, se ele é um grande empresário, tenha respeito, porque a tributação, ela não foi criada com o intuito de prejudicar ninguém. Ela foi criada com o objetivo de que você possa devolver, né, para a sociedade, para você poder ter direito, né? Saúde, educação, segurança, que a gente sabe que não funciona muito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o maior conselho que eu posso deixar como contadora e como empresária, e tendo vivenciado, porque como muitas naquela época comecei, né, de forma ilegal, então tinha só um escritório, depois comecei a me registrar, é que tenha muito cuidado com isso, porque hoje é uma das formas que as empresas mais fecham, é essa falta de respeito à tributação. Pois é, Terezinha, e quando você fala isso, me passa a cabeça, porque eu também tenho, né, empresa, tenho agência de comunicação, e eu passei por essas fases, né? Comecei assim, de uma forma, né? Já comecei como MEI, né? Como você falou, é outra realidade hoje em dia, né? Mas mesmo assim, fiz muita coisa por conta própria. Isso. E a gente acha que por ser MEI, por ser mais fácil e tal, você não precisa de um apoio de um profissional. Eu fiz tanta coisa errada. Depois, quando eu realmente fui atrás de um contador, né, aí eu disse, gente... Então, isso que ela está falando é um conselho dos bons, viu? Um conselho dos bons. Vá atrás realmente de um profissional, porque às vezes tem um preconceito de dizer assim, mas é caro. Não vou pagar aquele profissional. Porque vá atrás antes. Porque às vezes você pode se surpreender, né? E o caro, que você pode dizer hoje que é caro, vai se tornar barato com as consequências. Isso. Né? Com as consequências. É verdade. Mas é isso, vamos mais. E aí, seguindo, vamos lá, puxa mais um aí. Eita. Vamos lá. Infância. Catolé do Rocha. Eu gosto quando pega esses temas assim, mais vida pessoal, infância, tudo, porque a gente conhece o outro lado do empresário. Né? Mas vamos lá, Catolé do Rocha, fale aí. Eu nasci num sítio, onde quando a gente fala hoje, parece assim, para muitos jovens que não existia. Mas na minha casa não tinha energia elétrica e não tinha água potável, né? Nós não tínhamos água encanada, né? Como falava naquela época. Então, não foi uma infância tradicional para os modos de hoje. Mas foi uma infância felicíssima. Eu tive, assim, a oportunidade de ter os maiores professores, que foram meus pais. Meu pai era um homem com pouca educação, que formava os seus trabalhadores. Meu pai dava aula à luz de lamparina, né? Então, era feito com querosene. Ninguém sabe o que é isso, não. Pesquisem aí, né? Então, mas mesmo naquela condição, meu pai nos ensinou muita coisa, o valor, né? Meu pai me ensinou valor. Meu pai tinha uma coisa que, para mim, foi um exemplo muito importante. Meu pai, ele dizia que visitava os presídios. Meu pai visitava presídio como lado voluntário dele. E a gente questionava meu pai, por quê? Por que você vai visitar bandido? Aí ele, não é pelo bandido, é pela mãe do bandido. É forte, né? Todas essas pessoas têm, na sua origem, alguém que é responsável e muitas vezes não é responsável por ele estar ali. Então, eu visito eles pelo papel de pai. Então, isso para mim foi uma lição muito importante. Então, eu tive uma infância, para muitos que não entendem, difícil, mas foi maravilhosa. Maravilhosa. Uma ruma de filho, né? Meu pai teve seis. Então, era muito próximo. Mas quando você fala assim, difícil, cita aí um pouquinho pra gente. Esse acesso, né? Acesso. Porque, para quem mora no sítio, a gente tem direito a duas coisas. A festa da igreja, que é no 7 de setembro, e a festa de final de ano. Então, você tem acesso a poucas coisas, né? Você não tem a oportunidade que hoje é muito fácil, não é?
A gente hoje tem muita facilidade, tudo é muito fácil. Naquela época tudo é muito difícil. Estudar era muito difícil. Então você tinha que sair a pé para ir ou de bicicleta, porque não tinha ônibus escolar, né? Então não foi uma infância fácil como a gente tem hoje, toda essa facilidade que o mundo trouxe. Mas né? isso não desanimava você? De jeito nenhum, pelo contrário, eu adorava. Eu tinha muitos desafios, né? eu tinha muitos amigos imaginários. Eu ia de casa até a escola conversando. E é maravilhoso, foi maravilhoso. Gostei dos amigos imaginários aí. Vai, Terezinha, pega mais um tema aí que eu tô gostando. Vamos lá. Né? Eu tô preocupada com esse negócio aí. Cada hora é um. Eita, Terezinha Carvalho. Um arrependimento ou alguns arrependimentos da sua vida. Pode ser profissional ou pessoal, mas vamos, né, citar aí o profissional. Teve algum arrependimento? Não é que é um arrependimento. É que eu acho que tudo que você faz, você tem que tirar as lições, né? E eu tive uma experiência da qual já até falei isso em alguns momentos, que foi uma experiência muito difícil profissionalmente falando. Foi a primeira vez que eu estive à frente da Polícia Federal como uma investigada, né? Então, isso foi muito difícil para mim. Mas eu não posso dizer que é um arrependimento assim, se eu pudesse fazer, não teria feito, não sei. Eu fui contadora da empresa Parmalat, uma empresa de leite que se transformou em outra empresa e houve uma prisão. Foram 23 pessoas presas e eu não fui presa, mas respondi a um processo, né? Então, isso para mim foi muito difícil. Eu pensei em fechar a Sercom e começar a vender banana na feira, porque eu sou boa de falar alto. Então, vamos lá comprar banana e tal. Né? Então, não é bem que foi um arrependimento, mas foi um aprendizado, sabe, Michele? A gente não pode comprar o livro pela capa, né? Então, a Parmalat era uma empresa gigante, uma empresa com muitos empregados, né? Uma empresa que não era brasileira, né? Uma empresa holandesa. Então, para mim, ali era a minha porta de entrada. Mas quando eu falo assim, quando veio o tema arrependimento, por que veio essa história na sua cabeça? Você se arrepende, de certa forma, de ter pego como cliente? Não foi pego como cliente, foi não ter feito o que deveria ter sido feito como profissional, que hoje eu não faço mais. Eu tinha um distanciamento muito grande do empresário, né? Então, eu era aquela profissional que funcionava de uma pessoa, a empresa funcionava em Alhandra, e eu não frequentava muito. Então, o que eu me arrependo nesse momento foi, e que me mudou muito como pessoa e como profissional, foi eu não ter dado aquele tratamento diferenciado que hoje eu faço. Mais próximo, né? Mais próximo do cliente, né? Naquela época a gente conselho também, viu? Né? É um conselho. Então foi uma experiência difícil, mas não é que é bem um arrependimento. Porque assim, se você perguntar quais foram os momentos mais difíceis da Sercom, eu tenho dificuldade em pensar. Porque todos eu supero, e eu acho que você dá o devido... A isso também pode ser um exemplo, a gente tem que dar a devida importância àquele momento. Porque senão você fica doido, né? E você precisa pagar mais psicólogo que... né? Então é preciso que você dê o devido à importância. E eu acho que aquele momento da Parmalat eu não dei. Tanto é que ainda hoje repercute muito ruim na minha vida, né? Assim, ainda penso muito sobre isso. Vamos lá, eu vou girar aqui. Vamos lá. O livro da vida de Terezinha tá aqui agora. Esse negócio. Eu virei. Vamos lá, puxa aí. Não vale tentar ver aí os temas não, viu? Sei, mas é muito tema, meu amigo. Olha e pense. Vamos lá. E aí a gente vai falar agora sobre algo, que tá na linha de frente aí de todos os debates. Inteligência artificial. Como é que você encara isso? Ô, Terezinha, você acha que realmente a gente está caminhando para algo que vai ser muito difícil, perigoso para o ser humano? Como é que você pensa em inteligência artificial? Como é que você vem acompanhando? O que é que você vem implementando? Se vem implementando alguma coisa na sua empresa? E como é que você vê o tema? Pronto. Quando começou a surgir, né, a inteligência artificial, eu tive uma conversa com um empresário que eu admiro muito, inclusive sei que você deverá fazer um podcast com ele logo, que é uma pessoa muito versátil, que trabalha em uma área, mas atua em muitas, que é Josuel, né? Então, foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre inteligência artificial, foi com Josuel. E era muito assustador.
né? Depois eu fiz alguns eventos, inclusive agora, recentemente em Recife, estive lá fazendo um congresso em contabilidade só voltado para inteligência artificial. A Abracinova, inclusive, tem abordado muito, né, esse tema. E a Abracinova, Terezinha é presidente da Associação Brasileira para Competitividade e Inovação, que é a Abracinova, e tem realizado eventos com esse tema também. Isso, e é uma preocupação que todo empresário deve ter. Porque você tem que ter muito cuidado para que você... Eu acredito, você me perguntou, é bom, é ruim? Eu acho que tudo na dosagem certa é bom. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela veio para facilitar muito a vida. Mas tem que ter cuidado. Eu assisti uma entrevista no Jornal Nacional sobre como a Globo está vendo essa parte para o jornalista, né? Que eu acho que é algo que vai favorecer muito vocês, mas ao mesmo tempo pode ser muito prejudicial. Então, eu estou usando o ChatGPT de forma paga, porque ele é com mais responsabilidade, né? Mas também acredito que você deve saber fazer as perguntas e deve ter muito cuidado nas respostas. Eu não acredito que você pode pegar Ctrl+C e Ctrl+V. Copiar, colar, não dá. Mas eu acredito que é um caminho sem volta. E eu acredito que a partir do nascimento agora das crianças, elas devem ter uma nova educação para os valores, porque isso pode ser muito arriscado, não é? Porque a gente sabe que essa tecnologia, ela serve também muito para o mal, não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado nisso. Então, eu me preocupo como empresária, me preocupo como gestora, me preocupo também como mãe, mas eu acredito que a gente precisa conscientizar. E acho que você aqui no seu podcast tem uma grande oportunidade também de trazer especialistas para falar sobre isso, né? Isso. Porque eu acho que tá na lista. Né? Porque eu acho que é algo que não tem volta, mas a gente precisa saber como fazer isso. Então, agora, nosso próximo jantar do Abracinova, que você falou, vamos trazer uma pessoa para falar sobre isso, porque eu acho que o empresariado deve se preocupar, sim, mas saber fazer. Então, acredito que vai ser muito bom se a gente aprender a usar. Como você falou, é um caminho sem volta. Não tem realmente, se adaptar, saber como usar, né? E fazer, enfim, a sua parte, porque não tem como voltar, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Deixa eu só falar uma particularidade. Eu estava assistindo uma entrevista sobre isso e disseram que todo texto que tem que ter muito cuidado com os textos né? Os textos 90% dos textos da AI repetem a palavra insight. Sabia disso? Não. Não, 90%. Se você pegar um texto no chat GPT e, sei lá, faça uma carta para Terezinha, ela vai ter a palavra insight. Por quê, né? Diz que é porque é uma das palavras mais usadas em textos. As pessoas que escrevem hoje a palavra insight. É uma palavra da moda. Então vamos ter um insight agora? Puxa aí pra gente ter um insight, vai. Vamos lá, um insight aqui. Ai, Jesus, esse negócio deixa o cabo nervoso. Vamos lá. Nem sabe o que vai falar. Aqui. Eu gostei muito da sua ideia, viu? Parabéns. É uma ideia realmente. Foi um insight. E nem tá usando o chat. Ô, Terezinha, a gente vai falar agora sobre os seus negócios, e aí, claro, você já falou muita coisa, né, sobre a Sercom, e aí a gente pode até citar as outras coisas, porque quando a gente pega aqui o currículo da Terezinha, aí tem muita coisa. Ela não tem só a Sercom, né, que é a empresa, né, de contabilidade, mas ela é envolvida também com o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, a diretora, tem a Abracinova, também está envolvida aí no Conselho de Contabilidade, seja federal, seja estadual, seus negócios, né? Hoje, quando você pensa no que você construiu, na sua história, na sua trajetória, nos seus negócios, o que vem à cabeça? Eita perguntinha, né? Viu? Bem que eu tava com medo desse negócio aí. Meus negócios. Tudo o que eu faço hoje na minha vida profissional gira em torno de retorno para o cliente. Então, tudo que eu faço, tanto na Abracinova, como no SESCOM, como na Sercom, é sempre voltado para uma prestação de serviço para um terceiro, que é para a empresa, para o microempresário, né? Então, eu acho que os meus negócios hoje, eles se afunilam muito na prestação de serviço para o empresário. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Quando você assume um compromisso de prestar um serviço, você tem uma responsabilidade gigante,
Porque na área contábil está na sua vida a mão do cliente, a vida do cliente, né? A vida financeira. Então, é uma responsabilidade muito grande. A Abracinov é uma associação que a gente tenta fazer um serviço de inovação, né, para o cliente. Então, pensar no associado o tempo inteiro. O sindicato é uma prestação de serviço de formação de empresários. Então, você também tem que ver quais são os cursos, quais são os treinamentos, o que vai ser de melhor. Esse ano, o SESCOM, juntamente com a Sercom, nascemos juntos, os dois fazem 30 anos. Então, eu acredito que os meus negócios, eles são muito voltados para o empreendedorismo. Quando você fala assim, eu vejo a Terezinha, a mesma Terezinha em diversas áreas, né? Então você não consegue mudar, né? Você é a mesma pessoa, né? Com o mesmo propósito, independente de onde você esteja atuando, né? Só faz algumas adaptações, né, Terezinha? Tanto faz em qualquer canto, viu? E tem que ter, né? Tem que ter. Eu acho que é por aí mesmo o caminho. Vamos lá, vamos mais. Eita, eu fico imaginando o que é que tem tanto aqui. A outra pessoa que vai fazer, ele continua, é tudo novo. Não, continua, mas assim, né? A gente sabe que dá uma misturada, né? Uma misturada. Dá uma misturada. Olha, quando a gente fala sobre concorrência, eita, a gente fala de uma preocupação grande para o empresário. A gente não tem como fugir da concorrência. Ela é salutar, porque a gente cresce com isso, né? Mas como é que você vê os seus concorrentes? O que é que você já aprendeu com eles? O que é que fez se transformar, né? Eu gostei muito do que você me perguntou que aprendeu. Tá. Porque quando eu comecei em contabilidade, eu vi o meu colega, o meu parceiro, como um concorrente. E agi errado em alguns momentos, né? E depois de um tempo, eu comecei a perceber que não era para ser assim. Que eu precisava me unir. E aí o CRC fez um trabalho muito bonito junto ao Sebrae, que eles fizeram o primeiro encontro de contadores, isso há 26 anos atrás, que chamava-se Contabilizando o Sucesso. Onde cada contador ali tinha um encontro de 3 dias, onde a gente falava das nossas próprias experiências, de dores e tal, né? Então, naquele momento, eu passei a perceber que todos eram o mesmo problema, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, que todos os clientes, eles tinham muito em comum, não é? E a partir daquele momento eu não passei mais a tratar como concorrente, sim como parceiro, né? E aí a minha grande preocupação, e muita gente às vezes as pessoas não entendiam, era na parte da educação. É preciso que o contador, que o empresário contábil, ele aprenda a gerir seu negócio. Ele entenda que aquilo é um negócio e, portanto, tem que dar lucro, portanto, tem que ter controle, que você, de certa forma, você tem que ser exemplo. Então, hoje eu vejo mais o meu colega contador, o empresário contábil, mais como um parceiro, onde eu possa discutir estratégias. Na área que é a minha área de atuação, eu trabalho em 2 grandes ramos aqui no estado, que é a incorporação imobiliária e a parte de benefício fiscal. Então, eu tenho alguns colegas que são especialistas na mesma área que eu. A respeito de Roberto Cavalcante e de Rogério, que são 2 especialistas. Então, eu sento muito com eles para discutir estratégia, para que a gente, inclusive, tenha uma forma de cobrar igual para o cliente que me procura Roberto, ou procura Rogério, ou procura Fábio, Leandro, João Júnior, eles encontrem ali a mesma faixa de honorários. E o que faça ser o diferencial é o seu conhecimento, a forma como você trabalha. Então, hoje eu vejo o meu concorrente muito mais como um aliado do que como uma pessoa que eu devo estar tramando alguma coisa, sabe, Richard? Agora, quando a gente fala com as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando, e essas pessoas pensam nos concorrentes, a gente sabe que tratar o concorrente como parceiro é um pensamento bom, é um pensamento interessante, mas é importante a gente ver também que há aquele concorrente que não quer ser parceiro. Não, tem muitos. Né? Tem muitos. E quando é que você percebe isso? A gente percebe isso quando há uma crítica de forma... Porque hoje a liberdade de se falar é muito grande, muita inveja, né? Então, quando você faz uma publicação e aí a pessoa faz um print e vai lá no seu privado e faz um comentário, e você vê que aquilo ali não foi com essa intenção, né? Então, eu vejo você também... já risca da lista de parceiros. Esse aqui já não é mais. É verdade. Quando você sabe que houve um comentário, visitou um cliente meu e fala de forma
que me diminua, não é? Então, eu acho isso muito absurdo e eu acho antiético e acho que isso é muito prejudicial à classe. E quando a gente. E quanto menor o mercado, né? O mercado de João Pessoa não é tão grande. Não. Né? Então, a gente fica sabendo. Todo mundo. Né? Todo mundo sabe que é todo mundo, né? Puxa mais um, deixa eu virar aqui. Puxa mais um tema aí pra gente falar sobre sua vida. Eu queria ver os papaizinhos pra saber mas não tem como ver não, viu? Aqui eu acho que é fofoca. Vamos ver não. Vamos ver. Vou abrir aqui esse daqui. Ver o que é que Terezinha vai responder aqui agora. A sua formação acadêmica. Você falou aí, né, da dificuldade que foi na infância para estudar, falou da educação. Fala um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Se você adivinhar minha primeira formação acadêmica, eu pago seu lanche. E é? Eita, então vou passar aqui, deixa eu ver. Enfermagem. Morro de medo de sangue. A minha primeira formação acadêmica foi geografia. Eu sou geógrafa. Me formei em geografia e depois... Primeiro eu tive o técnico contabilidade, que foi a minha base, né? E depois eu fui fazer outros cursos e aí fui para contabilidade. A minha formação acadêmica, ela nunca acabou. Eu sou uma constante estudiosa. Eu tenho MBA, tenho pós-graduação, né? Então, eu sou uma pessoa que estou sempre estudando. Hoje eu estou fazendo um MBA de empreendedorismo, que é uma transformação, né? Onde você aprende como você lidar com o seu negócio, com formação mesmo. Então, eu tenho um MBA em Direito Tributário, eu tenho um MBA em Gestão de Pessoas. Então, tenho o Contabilizando o Sucesso, que foi uma grande transformação. Então, a minha formação, ela não acabou. Eu pretendo fazer uma outra formação. Eu acredito que nós precisamos... Que outra formação? Que outra? Você já tem tantas, né? Tá bom de parar, não? Eu vou fazer... antigamente a gente dizia culinária, hoje é gastronomia, né? Não vou aprender a cozinhar. Quando fala assim é porque já sabe muito. É só aperfeiçoar. Pois é, né? Então assim, eu acho que a gente precisa estar sempre atenado. Estudar, ler. Eu gosto muito de ler. Né? Então, eu acho que a leitura ela é importante. Eu gosto de ler romance Mamão com Açúcar. Eu gosto de ler livros técnicos. Eu ganho muito livro e por isso eu gosto muito de ler. Então, hoje eu tô com 2 livros lendo, né? E acho que é importante. Eu tô lendo um romance, que é um livro bem interessante, e tô lendo um livro técnico. Então, eu gosto disso. Quando você fala assim, como uma empresária, né, com 30 anos de mercado e fala que está sempre em formação acadêmica, que sempre busca o conhecimento, é mais um conselho. Né? Legal. É mais um conselho para você que está acompanhando esse podcast. Mais um tema, vamos lá. Ai, meu Deus. Puxa aí. Deixa eu ver isso aqui, que tá bem escondidinho. Vamos ver o que é isso aqui. Terezinha, vamos falar sobre desistência. Já pensou em desistir? Eita! Já pensou em desistir? Você falou, não foi? Pensou em desistir lá naquela história da Parmalat, mas teve alguma outra situação? Ou você chegou muito perto disso? Não. Desistir, eu nunca tive, assim, nunca tomei essa decisão. Pensar já, né? Quando você é desrespeitada como profissional, como pessoa, não é? Quando você leva uma porta na cara, né? Então, essas coisas desestimulam você. Mas eu acredito que você tem que acreditar, principalmente, que você é capaz. E eu sempre fui uma pessoa que acreditei que eu tinha espaço. Quando eu comecei em contabilidade, Richelle, eu trabalhei no jornal, viu? Foi? Qual jornal? Foi, trabalhei no Jornal Norte. Quando eu comecei... Também trabalhei lá. Pois é. Quando eu comecei em contabilidade, eu queria sair da área de comunicação, porque eu não tinha formação, e aí começou aquela discussão, só vai continuar quem tiver formação e tal. Então, eu fui para a área de contabilidade. E a minha ideia em contabilidade era não mais vender o almoço para comprar o jantar, né? Era ter uma estrutura que me desse uma condição de ter uma vida simples, mas que eu não ficasse devendo tanto
tanta conta, tanto cartão, né? Então, a contabilidade, ela não foi um sonho muito difícil de alcançar, era fácil. Era ali ter 2, 3 empresas no mercado central e que me desse um salário que eu pudesse pagar meu aluguel e não precisar estar pedindo empréstimo e vivendo uma vida muito apertada. Então, como eu não tinha um sonho muito gigante, foi fácil conquistar. E depois ele foi crescendo. Então, ele foi galgando os espaços, né? Por muito tempo foi difícil, mas depois ele começou a me dar uma certa tranquilidade financeira, que eu acho que é o que todo mundo procura em um negócio, é você se realizar profissionalmente, mas também você ter uma certa estabilidade financeira, ter uma aposentadoria coerente, né? Então, eu nunca pensei em desistir por causa disso, porque eu tinha um objetivo, né? E como meu objetivo não era muito inalcançável, eu achava que eu levar uma porta, fechar uma porta ali, abrir outra acolá, né? E aí você ia levando. Então, não, eu nunca pensei assim seriamente em desistir. O maior choque foi esse, que você não trabalha, ninguém constitui uma empresa para ter na sua porta um cara dando uma carteirada e dizendo: sou Polícia Federal, vamos ali responder por que você fez isso ou aquilo outro, né? Então, acho que ninguém cria um negócio para isso, né? Mas foi só uma vez, graças a Deus, se viu como lição bastante. E não, depois disso, só foi esse momento que eu digo: eu acho que eu vou botar uma banca no mercado central. Eu tinha potencial para esse negócio. Acho também, viu? Acho também. Pois é, Terezinha. Olha, eu sei que tinha muita coisa para falar, né? Mas eu acho que a gente trouxe muita coisa interessante, né, nessa conversa nossa, nesse nosso bate-papo. Queria que você deixasse agora as suas considerações finais nesse podcast com Terezinha Carvalho. Primeiro, lhe agradecer, dizer que está de parabéns pela ideia. Eu fiquei muito ansiosa e eu espero que os outros que venham não fiquem tão nervosos com o que está aqui, né? Mas eu acho que isso aqui traduz muito o que você está pensando, uma ideia e uma ideia muito positiva, né? Então, parabéns, Michele, pela ideia. Eu gostei demais. Eu acho que os podcasts hoje é uma oportunidade de você conhecer histórias e você tirar lições. Eu quero lhe agradecer pelo convite e deixar aqui somente algo para reflexão. Eu acho que nós, como empreendedores, nós temos que ser exemplo. Então, tenha muito cuidado quando você abre o seu negócio todos os dias e você fecha. Porque você precisa saber que aquilo que você está fazendo tem valor e tem importância para muita gente, né? Então, eu acredito que nós, como empreendedores, antes de qualquer coisa, nós precisamos sermos exemplos. E você é um grande exemplo. Obrigado, obrigada. Terezinha. E a você que acompanhou, obrigado por ter acompanhado esse podcast. Até a próxima. Não perca, essa é só a primeira temporada do Ideia Positiva do nosso podcast. Acompanhe também o portal, tá? O ideiapositivaonline.com, tem no Instagram, @ideiapositivaonline, tem o nosso portal. É falar sobre negócios, é falar sobre empreendedorismo, é falar sobre ideia positiva. Até a próxima.